aproveitando, né? Procrastinação, ansiedade. E aí tem outro tema também que é a inteligência emocional, né? Eu acho que dá uma ligação aí em tudo É, isso exatamente. sobre dar nomes ao que a gente sente. A gente, pô, me irritei, mas por que que eu me irritei? O que que me gerou essa É. irritação? Ou tô triste, por que que eu fiquei triste? E como que eu tô lidando com isso, né? Tem essa questão da inteligência emocional, né, Nath? Total. Eu costumo dizer que antes da inteligência emocional vem a maturidade emocional, que é isso que a gente está falando aqui. Aham. Então, quando eu falo, cara, o que, que você está sentindo, dá nomes, né? Primeiro, vamos entender o que, que é emoção, vamos entender qual é o impacto disso, né? Ah, eu fiquei nervoso com isso, tá? Isso o quê? Então, é quando alguém te critica, você ficar nervoso? Não, todas as críticas, não. Qual é a crítica? Quando alguém critica o teu trabalho, uma vez eu lembro que eu tava num projeto, e aí eu virei pro cara, era um designer, ele tava falando assim, nossa, isso aqui ficou muito ruim, cara. Ficou horrível. Ele começou a chorar. Um homem, assim, ó, mais de 30 anos começou a chorar. Eu olhei pra cara dele e falei assim, ó, essa crítica é do que você acabou de fazer. E não de quem você é. Eu não tô falando que você é horrível. Não tô falando que você não presta. Tô falando que isso aqui que você produziu foi horrível. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, beleza. E quando a gente foi encerrar o projeto, Uhum. eu trabalhei com ele assim por um ano. E aí lá no final, a única coisa que ele lembrava era isso. Ele falou assim, Nath, teve tal dia que Isso você marcou o cara. falou que aquele trabalho tava horrível e eu fiquei muito mal, mas depois você virou pra mim falou que era o meu trabalho e não eu. E aí ele falou, cara, depois eu fiquei pensando, aquilo me revirou, fiquei mal e tal, porque ele misturou as coisas. Então o que que faltou ali? Maturidade emocional. Não porque ele É. chorou. A questão não é essa. A questão é porque, cara, olha, Ele pegou aquilo uma coisa é e. o que eu falei, outra coisa é o que ele ouviu. E a gente vai ouvir segundo as nossas experiências mesmo, né? A gente vai ouvir, Uhum. porque a gente vai juntar tudo que a gente tem, tudo que a gente já ouviu na vida, tudo que a gente está sentindo, mais aquela emoção ali daquele momento. Então, um primeiro passo para que a gente construa e tenha essa maturidade emocional é perceber. Perceber, o que me dói, o que que me deixa puto, o que que me deixa irritado, o que que me deixa chateado, para que você não se exponha a isso, ou para que você se prepare quando isso acontecer. Porque não vamos também, né, criar um mundo fantasioso de que assim, não, agora eu tô preparado para lidar com toda a crítica e com toda não sei o que. Cara, você nem sabe o que pode acontecer, É, né? Você, surge uma situação você não sabe. nova que você não vai. Exatamente. Eu lembro do dia que eu recebi o meu primeiro hate. Primeiro hate. E aí eu lembro que eu tava numa sequência de stories falando sobre relacionamento. Falando sobre relacionamento e tal, Aham. falando. E aí eu lembro que uma moça foi lá e comentou, mas assim, não tinha nada a ver. No dia anterior eu tinha saído e ela pegou e falou assim: não é isso que você demonstra em tal lugar. Eu falei, gente, como assim não é isso que eu demonstro? E eu fiquei super mal. Depois eu falei, claro que não é isso que eu demonstro. Eu tava ontem ali com os meus amigos, eu tava num rolê, tava num momento de Aham. descontração. Isso aqui é meu trabalho. Então é óbvio que não é a mesma coisa que eu vou demonstrar nos dois lugares. Mas até que eu internalizasse isso, compreendesse, cara, eu fiquei muito mal. E aí eu tive que lidar com essa sensação. E aí depois eu falei, não, é isso. Vou pensar que quando eu receber um hate, isso tem muito mais a ver com quem tá falando do que comigo. E normalmente quem fala da gente, né, tá fazendo muito menos, porque tem tempo para Tá, avaliar o que a tá gente tá cagando, fazendo, né? né? Então, assim, não dá, sabe? Então, assim, construir, né, ter essa maturidade emocional vem primeiro do perceber, né? O que que eu tô sentindo, o que que me promove isso que eu tô sentindo. E a partir disso a gente vai para a inteligência emocional, que é basicamente lidar com as suas emoções, né? Lidar com aquilo que você está sentindo. É o que que você faz com aquilo que você está sentindo, né? Para onde você leva, né? O que que você faz E com você aquilo? faz, né? Eu tenho uma situação assim, mais na infância e adolescência, eu acho que eu sofria muito mais com ansiedade do que hoje, né? Mas acho que na adolescência era complicado demais lidar com ansiedade. Tipo, apresentar um trabalho na escola, Falar em falar em público, público, assim, na todo mundo sala? ali olhando pra você, minha mão suava, assim, eu falei, nossa. Minha primeira vez que eu falei em público foi num curso, eu tinha 16 anos. A gente tinha que ler um livro e lá na frente apresentar, fazer o resumo do livro, né? Pra sala inteira, 70 alunos. Aí eu falei, oh, caramba. E a professora não escolhia as pessoas, falou, eu quero que vocês se habilitem a ir lá na frente.
Senão eu vou começar a chamar. Nossa, você tinha que ser E eu- espontâneo, tinha que ser assim, né? espontâneo. Mais ou menos. E eu me surpreendi nesse dia. Deu umas 4 apresentações, falei, vou lá. Eu fui, mas suando, a voz fica trêmula, você fica gaguejando. Às vezes também, tipo, na faculdade, você iniciou um curso e você tem que falar seu nome. Fala seu nome, o que você faz? E eu já fico com ele na minha cabeça, assim, meu nome, meu nome, meu nome, meu nome. Tá todo mundo se apresentando ali, você fica ali. É uma coisa simples, cara. A mente nossa é uma coisa muito louca, né? Deixa eu te perguntar, você falou que hoje você é menos ansioso do que nessa época. É. O que você acha que te deixou menos ansioso? Não sei se é a idade e as coisas que eu fui estudando, olhando mais internamente pra mim. Eu tenho um palpite, tá? Vê se Aham. faz sentido pra você. Você ficou ansioso, e aí nessa pressão do, ó, se ninguém vier aqui por livre e espontânea vontade, vai vir por livre e espontânea pressão. Isso. E aí você ia. Mesmo com a mão suando, Sim. mesmo tendo dor de barriga, Aham. mesmo trêmulo, começou a falar, gaguejou, mas você ia, certo? Cara, isso é o que te deixa mais ansioso. Ou menos ansioso. Menos ansioso. Por quê? Porque apesar de, você fez. Então, apesar do medo, do desconforto, do cara, não sei como é que você vai ser, mas assim, Vou me jogar. eu vou fazer, né? E aí o nosso cérebro, lembra que eu falei da capacidade de adaptação do nosso cérebro? Aham. O nosso cérebro vai aprendendo isso. E aí é como se ele setasse, tipo assim, colocasse ali uma linha, traçasse uma linha e falasse assim, ó, até aqui o Thiago foi. Ou seja, diante de uma outra situação parecida, você vai estar muito menos ansioso, mais tranquilo. Por quê? Porque o teu cérebro, ó, isso aqui a gente já fez. Isso aqui a gente já fez e a gente não morreu. Isso aqui a gente já fez, não aconteceu nada demais. A gente vai ficar um pouco aqui nervoso. Mas Paga um gente, micozinho, acontece, assim, né? às vezes. É muito isso. Então, uma das formas também de lidar, não só com a ansiedade, mas principalmente com medo. Medo é um tema também importante que está tudo interligado, né? A gente percebe que os assuntos vão se conectando. Uhum. A maturidade emocional, a inteligência emocional, o medo, Medo. a ansiedade e a procrastinação. Mas uma das formas de lidar com o medo, né, com os nossos medos, é tomando alguns riscos, né? Nos expondo a algumas tarefas que nos deixem mesmo assim, nos deixam desconfortáveis, né? Porque a gente precisa de alguma forma encontrar conforto no meio do desconforto. Eu tenho um ditado, quando você aprende no fogo, você não esquece. Ô, louco! Ó, eu nunca... Isso aí eu nunca tinha escutado, não. Você não esquece, Acabou pai. de inventar, né? Acabou de Essa aí. inventar. Eu tenho um Eu ditado. tenho um ditado. Quem, Tirei quem- agora. quem trabalhou comigo sabe que não é ditado. Ô, louco. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost.